capítulo 3, versículo 14. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, dizia: por essa causa eu me coloco de joelho. O apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja que ele dobrava o seu joelho e pedia a Deus que revestisse os irmãos, tanto homem como mulher, com a graça do Espírito Santo, que Deus os fortalecesse, que eles pudessem ter o coração transbordando. E nós percebemos o poder de um joelho dobrado, de alguém dobrando o seu joelho na presença do Pai. Tem um poder tremendo. Quando nós dobramos o nosso joelho, o céu para nos olhar. O céu para ouvir a oração que aquele filho, aquela filha fiel faz a Deus. É importante, porque Deus é real. E esse Deus é poderoso. E esse Deus opera maravilhas na vida de todo aquele que crê no seu nome. Por isso que é importante a sua fé ser colocada em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E à medida que você confia em Deus, você se fortalece. O céu se abre sobre a sua vida. Os ouvidos de Deus estão abertos, sua mão está estendida para nos abençoar. Olha, numa noite como essa, você pode ter certeza que o Espírito Santo começa a falar no coração de cada um de vocês. E é importante a palavra de Deus, ela é poderosa. E algo que me chama a atenção neste momento foi a respeito daquele grande milagre que Jesus opera lá na aldeia de Betânia, quando seu amigo Lázaro estava morto. Chegou a notícia até Jesus: o seu amigo Lázaro morreu. Já faziam 4 dias. Aí então Jesus, sabendo que o seu amigo estava morto, com tristeza no coração, foi até a aldeia de Betânia visitar o lar das 2 irmãs, Maria e Marta, irmãs de Lázaro. Era um ambiente triste, pois a morte havia levado o irmão que cuidava das suas irmãs. A tristeza no coração daquelas 2 mulheres, porque agora sozinhas, a vida seria tão difícil para elas. Naqueles dias, tudo dizia que seria uma vida de sofrimento. Mas no 4º dia, Jesus vai à casa de Lázaro. E estavam lá os amigos chorando, consolando Marta e Maria. Quando a irmã mais velha, a Marta, ficou sabendo que Jesus estava vindo, ela correu em direção de Jesus. Conversou com Jesus. E Jesus ali dá uma palavra de esperança para Marta. O seu irmão há de ressuscitar. E Marta mostra que realmente ela conhecia as Escrituras. Ela disse: eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Ela sabia a respeito da ressurreição. E todos nós sabemos que quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, com um corpo incorruptível. E nós que estivermos vivos seremos transformados. Mas Jesus disse para ela: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus ali
falando com Marta. Nesse momento ela corre para sua casa, fala em segredo para sua irmã Maria. O mestre está chegando. E Maria sai apressadamente para encontrar com Jesus. E dali eles vão até o sepulcro. E quando chega no sepulcro, Jesus vendo o sofrimento daquelas duas irmãs, Jesus também se compadece, ele chora. Mas é interessante nós observarmos por que Jesus esperou os 4 dias. Porque havia uma crendice entre os judeus que quando as pessoas morriam, os seus espíritos ainda ficavam por 4 dias ali por perto. E Jesus ia operar um milagre na vida de Lázaro. Por isso ele esperou os 4 dias. E quando ele chega perto do sepulcro, ele fala, olha, movei a pedra, porque o sepulcro era dentro de uma caverna. E havia uma pedra fechando o sepulcro. E foram lá as pessoas e moveram a pedra. Abriram o sepulcro. Alguém disse, cheira mal. Moveram a pedra. E Jesus, olhando para o sepulcro, fala, Lázaro, sai para fora. As pessoas ficaram abismadas. Mas o poder da palavra de Deus foi tremendo naquele momento, naquela hora, naquela vida, que imediatamente Lázaro, que estava no sepulcro há 4 dias ali morto, ressuscitou. Lázaro se levanta. E ele sai para fora do túmulo, do sepulcro, todo enfaixado, porque era costume dos judeus enfaixar os corpos e sepultar. Mas o que me chama a atenção é o poder da palavra de Deus de trazer a vida àquele que estava morto. O poder de vida que há na palavra de Deus. É esse poder que transforma. É esse poder que liberta. Uma pessoa alcoólatra, uma pessoa dominada pelo vício. O poder da palavra de Deus de transformar aquela vida. Uma pessoa dominada pelas drogas, amarrada pelo vício, maconha, cocaína, crack. Essas drogas químicas que está proliferando no nosso país, dominando as pessoas, destruindo vidas. Mas o poder da palavra de Deus é tão grande que liberta aquele viciado e faz dele um homem de bem, uma mulher de bem, uma nova criatura. O poder da palavra de Deus que alcança uma prostituta e transforma a vida dela e faz dela uma mulher abençoada. O poder da palavra de Deus que liberta aquela pessoa dominada pelo cigarro. Quantas pessoas eu já presenciei que fumava desde criança, 30, 40 anos, 50 anos com vício do cigarro e não tinha jeito, mas o poder da palavra de Deus é tremendo, que quebra aquelas correntes, aquelas cadeias e a pessoa se liberta. E no lugar de soltar fumaça, ela glorifica a Deus, ela louva a Deus, ela bendiz o nome do Senhor. Poder da palavra de Deus. Ora, que entra no coração de uma pessoa, por mais vazia que ela seja, por mais triste, mais amargurada, por mais infeliz, e faz dela uma pessoa feliz, abençoada, transformada, alegre, glorificando a Deus, transbordando. É o poder da palavra de Deus. E essa palavra tem o poder de levantar o caído, de curar o enfermo, muitas vezes desenganado no hospital, amarrado numa cadeira de roda, andando uma vida aí sem esperança, mas a palavra de Deus, ela é poderosa para curar o doente, para libertar o oprimido, para fazer com que uma pessoa, por mais infeliz que ela seja, ela possa saltar de alegria e de felicidade. O poder da palavra de Deus é tremendo, querido, é tremendo. E Lázaro, quando sai todo enfaixado, Jesus fala, desatai.
tira todas essas amarras dele. E Lázaro agora sai e passa a ter uma vida normal, feliz junto com suas irmãs. E aquele milagre fez com que aquelas pessoas que estavam lá chorando, pranteando com a família, passassem a crer em Jesus como Filho de Deus, como aquele poderoso que pode trazer da morte para a vida. E assim foram desatando aquelas amarras que estavam, aqueles panos que envolviam Lázaro, e a cada momento Lázaro estava ali sendo liberto. Agora saindo, podendo abraçar suas irmãs, podendo voltar a ter uma vida normal. E assim a pessoa chega na igreja, muitas vezes amarrada pelo diabo, oprimida por Satanás, muitas vezes não conseguindo dormir, não tem paz, só pensamentos ruins, o diabo fazendo e destruindo aquela vida. Mas a palavra de Deus, quando entra, ela destrói as obras do diabo, ela quebra as correntes, e aquela pessoa, a cada dia, a sua vida vai sendo transformada. A cada dia, ela vai mudando. A cada dia, ela vai tendo uma nova vida. E o diabo não tem mais poder na vida dela, porque ela encontrou com Jesus. E Jesus é o poderoso, é aquele que entra no coração do homem, e o diabo perde a batalha. Então a palavra de Deus tem um poder tremendo. A palavra de Deus tem um poder extraordinário. Foi por ela que os mundos foram criados. E essa palavra que nesta noite está sendo transmitida para você que está aí com seu problema, para você que está aí doente, para você que está aí amargurado, amarrado, triste, infeliz, ou para você que está orando por alguém da sua família, orando por algum conhecido, orando por um milagre na sua casa. Essa palavra tem um poder de trazer à existência aquilo que ainda não existe. Essa palavra tem um poder tremendo. Então, meu querido, creia nela. Foi o que Jesus disse para Maria: se creres, verás a glória de Deus. E ela creu. Seu irmão que estava morto tornou a viver. E se você crer em seu filho, seu marido, sua esposa, aquele amigo seu, aquele parente, aquela pessoa triste, você vai ver a glória de Deus. Nós vamos nesta noite entrar na presença de Deus. Vamos dobrar nosso joelho, como Paulo fazia lá em Éfeso, a igreja de Éfeso. E temos a certeza que os olhos do Senhor estarão voltados para nós, seus ouvidos inclinados e sua mão estendida para nos abençoar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Coloque-se em pé no seu lugar.